Jeremias, capítulo 33. Promessas de paz e prosperidade. É o título. Promessas de paz e prosperidade. Quem é que não deseja, ter paz e prosperidade? Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus, ele diz: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, Deus, ele tem anunciado através da sua palavra coisas grandes. Quem crê na grandeza de Deus? Você crê? No poder, na grandeza, nas maravilhas, coisa que nós não sabíamos. Eu mesmo, na minha juventude, eu tinha uma religião, não era muito religioso, mas de vez em quando eu ia na missa. Mas eu não lia a Bíblia e também nem entendia nada. Quem está compreendendo, gente? Eu ia mais por um ato religioso, Dobrava o joelho ali, na hora que tinha que dobrar o joelho. Aí tinha, como é que chama aquele, tipo um jornalzinho que eles entregam na igreja, esqueci o nome. Vocês lembram o nome? É tipo um jornal que entrega Guia da missa? Não é guia da missa, não. É outro nome. Esqueci o nome. É tipo um jornalzinho. É tipo um guia mesmo, que vai ali falando, Mas eu não entendia nada. Absolutamente nada. Era só um ato religioso mesmo. Até conhecer a Deus, me converter a Cristo, conhecer o Deus vivo e pela fé, ser curado na época. E aí você começa a conhecer a grandeza de quem? As promessas, coisas grandes, as obras que Deus, ele quer fazer na sua vida. Então, Deus, ele começa a fazer a obra. Deus começa a agir na sua vida e você começa a ser abençoado. Diga glória a Deus. E Deus está fazendo a obra. Quem crê que Deus está fazendo a obra na sua vida? Ele está fazendo a obra. E Ele tem coisas grandes para fazer. Deus tem coisas grandes, coisas gloriosas. Então, a gente tem que acompanhar os pensamentos, a vontade de Deus. A gente tem que procurar compreender a grandeza de Deus. Por exemplo, Davi, ele era o filho número último. Ele era o quê? O oitavo ou nono? Oitavo, Ele era o último da lista do seu pai. Quando o profeta foi ungir o rei de Israel, a mando de Deus. Então, Davi era o último da lista. Último.
Depois que o profeta, depois foi apresentado todos os filhos de Jessé, o profeta perguntou: vem cá, acabou seus filhos? Não tem mais ninguém? Porque não é nenhum desses aí. Ele já tinha errado em um. Ele já tinha errado. Aí Deus falou: não é esse aí não. Você está vendo a aparência. Eu vejo o coração. Aí Samuel perguntou, né? Acabaram-se os teus filhos? Olha lá, acabou? Não tem mais ninguém? Aí ele respondeu: ainda falta o mais moço. O mais moço é o quê? O caçula, não é? Geralmente o caçula não é o mais bajulado? Hoje, né? Mas naquela época não era, não. Aquela época o caçula era o último da lista. Hoje é diferente, o caçula é bajulado hoje, eu não é? Eu sei que eu sou o caçula. Então minha mãe, meu Deus do céu, ela mudou, porque era bem apegada, né? Depois que eu casei, ela mudou. Melhorou, porque era muito preocupada. Então caçula hoje é bajulado, mas naquela época não valia nada. Ele era o mais moço. Aí o pai disse: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Ou seja, ele nem imaginava que seria ele. Nem passava pela cabeça dele que seria o rei de Israel, o mais moço. Ou seja, ele era o último da lista. Ele era o último. E Davi, ele foi ungido rei de Israel. Diga glória a Deus. E foi um dos maiores de todos. De todos os reis, se não for o maior, foi um dos maiores. Aliás, para os judeus, ele foi o maior. Para o povo de Israel, ele foi o maior. Aonde você for lá em Israel, vai ter o nome de Davi lá. A rua chama Davi, o hotel chama Davi. É King David, né? King David. Ou seja, tudo tem Davi. Quem está compreendendo, gente? Porque Deus manifestou nele a sua grandeza. Deus fez coisas grandes no reinado de Davi. E foi a obra de Deus. Deus mandou o profeta ungir a Davi. E ele não decepcionou. Ele foi valente. Diga glória a Deus. A primeira luta foi contra Golias. Já de cara, o primeiro desafio foi derrotar o gigante Golias. Todo mundo tinha medo do gigante. Todos os soldados de Israel tinham medo. Ninguém tinha coragem de enfrentar o gigante. Aí Davi, ele teve a coragem. Ele disse: quem é esse filisteu aí para afrontar o exército de Deus vivo? Quem ele pensa que ele é? Ele pensa que ele é grande, ele é forte. Eu vou vencer ele. Diga glória a Deus. Olha só. Então, Deus tem uma grande obra para realizar, mas nós temos que acompanhar. Não sei se você está entendendo. Quem está entendendo, gente? Nós temos que ter fé, temos que acreditar, temos que confiar, porque os desafios serão grandes. Mas aquele que crê e confia em Deus, ele vai vencer. Diga glória a Deus. E ele será mais e mais abençoado. Ele será mais e mais. Davi foi tão abençoado, mas tão abençoado, que ele disse, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios
para comigo. Ou seja, eu já recebi tantas bênçãos, já fui tão abençoado. O que eu posso dar para agradecer a Deus, né? Para ser grato, né? Ou seja, né? Eu já recebi tanto. Ele disse, ó, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Ou seja, o que eu posso dar para Ele? Porque eu já fui tão abençoado. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Diga glória a Deus. Ele quer fazer uma grande obra. Quem crê nisso? Você crê? Ele já está fazendo. Agora Ele quer continuar e terminar. Porque a obra quem faz é quem? A obra quem faz é Deus. E a obra que Ele quer fazer é grande. Agora, cabe a mim acompanhar a vontade de Deus na minha vida. Se eu for fiel, se eu for obediente, se eu não desanimar, não esmorecer, não desistir, jogar a toalha, olhar para trás, porque motivo para isso você vai ter, eu vou ter, todos nós teremos. Mas cabe a você continuar ou não. Quem está entendendo, gente? Cabe você continuar ou não. É que nem Josué. Josué, que servia a Moisés, o líder, estava desanimado. Estava pensando em desistir. Ele estava pensando em parar. Aliás, parar ele tinha parado já. Ele estava ali, olhando para a situação, para a circunstância. Até que Deus apareceu para ele e disse para ele, ô Josué, Moisés, meu servo, está morto. Deus disse para ele, Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, está morto, acabou. Você vai ficar aí chorando leite derramado? Acabou já, ele está morto. Dispõe-te agora, ou seja, tenha disposição. Essa palavra, né, dispõe-te, é ter o quê? Disposição. Diga glória a Deus. Dispõe-te significa não ficar parado, não ficar chorando, se lamentando, não ficar olhando para trás, olhando para o passado, é seguir em frente. Essa palavra dispõe-te é seguir em frente, continuar. Então Deus diz para ele, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Diga glória a Deus. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a quem? A Moisés. Diga glória a Deus. Então, Josué não ia conquistar a terra prometida, que era a vontade de quem? De Deus. Qual era a vontade de Deus para o povo? Tirar o povo da miséria, da escravidão e levar eles a uma terra que manava leite e mel. Ou seja, prosperidade. Quem está compreendendo, gente? Essa era a vontade de Deus. Só que Josué estava atrapalhando. Josué estava atrapalhando os planos de quem? De Deus. Josué estava atrapalhando. Assim como aconteceu com Moisés, né? Moisés não entrou. Porque, por causa da incredulidade, ele morreu lá no monte. E milhões de pessoas também morreram no deserto, porque só murmurava e reclamava, e não acreditava, morreu.
Então, Deus tem um plano, tem uma obra. A gente não pode atrapalhar os planos de quem? De Deus. Não pode atrapalhar a obra de Deus. Por isso que ele diz, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé, ou seja, o resto, quem faz é Deus. A obra, quem faz é Ele. Ah, como é que eu vou alcançar isso, aquilo, outro? O meu sonho é assim, assim, assado. Deus vai fazer a obra. Deus, Ele vai te conduzir. Diga glória a Deus. Deus vai te conduzir. Foi o que Ele disse para Josué, né? Dispõe-te, ou seja, continua. Passa esse Jordão. Vai em frente que eu vou te dar. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Aonde você pisar a planta do pé, você vai conquistar. Eu vou te dar a vitória. Quem está compreendendo, gente? O que Deus falou para ele é isso. Continua, não para não. Se você parar, eu vou ter que escolher outro. Se você parar... Por exemplo, Deus tem uma grande obra na minha vida. Mas se eu parar e desistir, Ele vai escolher outro no meu lugar. E a obra continua. Quem compreendeu, gente? E Deus continua operando e realizando coisas grandes. Mas não mais na minha vida. Por quê? Porque eu parei. Eu desisti. Eu olhei para trás. Eu desanimei. Ou seja, quem perdeu fui eu. Deus não perde nada. Quem está compreendendo, gente? Deus não perde nada. Tem gente que você tem que carregar ela no colo para ela vir na igreja. Sim ou não? É ou não é? Tem gente que você tem que implorar para ela vir na igreja. Como se Deus estivesse precisando dela. Não é assim? É ou não é? É. Sendo que quem está perdendo é ela. Se ela quer vir ou não quer vir, quem está perdendo é ela. Porque Deus sempre vai continuar anunciando coisas grandes e ocultas. Diga glória a Deus. Deus sempre vai estar anunciando e realizando na vida de quem crê. Por isso que Jesus disse para Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Se você acreditar, se você confiar, então você vai ver a glória, Deus vai agir, Deus vai se manifestar. Quem entendeu a mensagem? Você entendeu? Então Deus, na sua vida, Ele quer realizar coisas grandes. Coisa que você nem imagina. Aliás, essas coisas grandes e ocultas, que não sabes, né? Tem coisa que a gente sabe, mas tem coisa que você nem imagina. O que você sabe? O que você sabe é o teu sonho, o teu projeto, os desejos do teu coração. Isso é o que você sabe. O que eu sei são os meus sonhos, isso eu sei. Agora, o que eu não sei é o que Deus tem preparado. Diga glória a Deus. Quer dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem o quê? Preparado. Olha lá. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o... Quer dizer, o que Deus tem preparado, isso aí eu não sei, nem você. Mas é coisa grande. Diga glória a Deus. Coisa grande, é prosperidade, né? É promessa de paz e prosperidade. Quer dizer, o que está por vir na sua vida
é muito maior e melhor. Diga glória a Deus. É só você continuar. Quem compreendeu, gente?